Bom, então vamos aqui para a apresentação do JetBrains MPS. Então eu fiz o tutorial do Shapes, que está disponível na página do MPS. E basicamente essa estrutura, após a finalização do tutorial, essa estrutura do projeto. Então aqui, por exemplo, a gente tem um exemplo da linguagem, né? Uma linguagem para ela gerar um desenho, um canvas com formas geométricas, e aí tu define posição, dimensões e cor das formas. Então esse aqui é um exemplo da linguagem. Então tem esse Painting My Drawing, né, que eu estou definindo o nome do canvas. E eu tenho um círculo, que o x dele, né, o x do centro é 10, o y do centro é 20, e o raio dele é 30, e a cor dele é azul. E um quadrado, né, um square, que o x do canto superior esquerdo dele é 100, o y no canto superior esquerdo dele é 200, e ele tem tamanho 50, né? Então a partir disso consegue desenhar todo o quadrado, e a cor dele é verde. Bom, então a ideia é fazer com que essa linguagem seja realmente uma linguagem, né, reconhecida, tudo. Então, vamos lá. Então, como é que funciona? O JetBrains MPS, ele tem a estrutura dele é baseada em que eles chamam de concepts, né, conceitos. E um concept basicamente ele mapeia uma estrutura da linguagem. Então, por exemplo, a gente tem aqui o conceito que é o conceito básico, né, que é uma forma, né, no caso. Então, isso aqui é só um conceito abstrato, né, que ele vai ser herdado pelas formas do quadrado e do círculo. Então, ele é totalmente abstrato. Depois eu vou falar aqui desse children que ele tem, mas ele é só para dar forma ao quadrado e o círculo. Então, o quadrado já dá para ver que ele é mais, né, formado aqui. Então ele tem um alias que é square, que é para ser usado quando tu vai gerar ele, basicamente, para ele pegar, né, quando ele vê um square, né, esse texto aqui ele sabe que é para gerar um quadrado. E ele tem algumas propriedades, né? Então ele tem o x do canto superior esquerdo, o y do canto superior esquerdo e um tamanho que são todos, né, no caso, inteiros. E ele estende, né, o conceito shape, aquele que a gente viu, e tem também o círculo, né, que ele também estende o shape. Aí o alias dele é circle, e ele tem as propriedades, né, que é o x e o y do centro e o raio do círculo, que são todos inteiros também. Bom, o que mais a gente tem? A gente tem o canvas, né? O canvas vai ser a tela em si onde vão ser desenhados, né? Então, ele implementa esse iNamed concept, que ele tem um nome, né? Ele vai ter um nome do canvas, e ele implementa também esse iMainClass, que a gente vai ver depois, mas é que define que ele vai ser a classe principal, né? Quando a gente for gerar o nosso código executável. E aqui essa flag é importante, né? Que instance can be root, então, tipo, o MPS ele funciona, né, com uma árvore de sintaxe abstrata, e isso aqui eu basicamente com o true aqui eu estou dizendo que o canvas pode ser a raiz da minha árvore, né? Como ele é a estrutura principal da minha árvore de sintaxe abstrata, não tem nada, o canvas não está dentro de nada, né? Ele é a base e aí as shapes estão todas dentro dele, então ele vai ser a raiz da minha árvore de sintaxe abstrata. Não, ele não tem alias, não tem short description, e o children, né, ele tem children, que são as formas, né? Dentro dele vão ter as formas, então ele tem 0 a n, né, indefinidas formas dentro dele. Além disso, o que a gente tem? A gente queria botar cor, né, nas formas, né? Então a gente tem um conceito de cor para poder botar, até porque tem uma questão que a gente vai usar cores como constantes, né? Então, a constante, tipo a cor azul, a cor vermelha, vão ser definidas constantes prévias, né? E vão ser usadas essas constantes. Então, ele implementa um nome, né? A cor vai ter um nome também. A cor pode ser root porque ela não está dentro, né, do canvas, ela não tá, ela é só usada para definir a cor da forma, então ela pode ser root também. O alias dela é color e é basicamente isso. E aí aqui que entra, né, a grande sacada, que é como a gente vai botar essa cor, né, numa shape. Então a gente tem esse concept aqui que é color reference, que é basicamente a referência para a cor. Então, por exemplo, aqui ele tem uma referência, né, que o alvo dessa referência é uma cor. E aí aqui no conceito de shape a gente pode ver que ele tem uma children, que é uma referência para uma cor. Então o shape, né, a forma, seja um quadrado, seja um círculo, né, que ele vai herdar isso aqui, né, isso aqui vai ser herdado tanto pelo quadrado quanto pelo círculo.
ele vai ter uma referência para uma cor, que vai ser a cor dessa shape. Então esse é um conceito importante também. Bom, aí legal, né? A gente tem definido toda a sintaxe abstrata, né, da nossa linguagem, só que a gente não tem a sintaxe concreta, né? E o negócio legal, eu não sei se eu vou conseguir mostrar aqui porque ele já está gerado, né? Mas o MPS ele gera, mesmo que tu não defina sintaxe concreta nenhuma, ele vai gerar uma sintaxe concreta padrão, que vai ser um formato tipo num JSON, assim. Então tu vai ter por exemplo, o painting, aí abre chaves, fecha, dentro do painting tu vai ter as formas, aí dentro, né, das formas abre chave, fecha chave, tu vai ter os parâmetros, né, de cada forma. Então bem num formato JSON assim que é meio generalista, ele consegue gerar. Então mesmo que se tu não tiver, se quiser só prototipar a linguagem, não quiser gerar uma sintaxe concreta, tu pode usar o MPS que ele vai fazer isso para ti. Isso eu acho um negócio bem interessante dele. Mas, né, no caso aqui a gente tem, né, uma sintaxe, essa sintaxe ela não é de nada, não é um JSON, não é um XML, não é nada, é uma sintaxe própria da linguagem. Então tu tem que, né, programar essa sintaxe concreta para que ela seja reconhecida. E aí que entra o conceito dos editores, né, no MPS. Basicamente os editores é onde tu vai definir a sintaxe concreta da tua linguagem. Isso aqui, eles chamam isso aqui de célula, então, por exemplo, isso aqui é a célula do concept, e tudo isso aqui é a célula do concept canvas. Isso aqui é a célula, essa linha aqui é a célula do concept circle, essa linha é a célula do concept square, por exemplo. E aí tu tem que, né, definir como é que é essa célula, qual é o padrão dessa célula. Então, por exemplo, a gente tem aqui um, por exemplo, o círculo, se a gente for pegar o editor do círculo, então aqui é Node Cell Layout. Então, qual é o layout da célula do nodo, né? Do nodo do círculo. Isso é um negócio que o MPS, né? Ele tem os concepts, que são, né? Seria a abstração, né? Dos nodos da tua árvore de sintaxe abstrata. E aí o nodo, né? Que eles chamam de nodo, é a instância do concept, né? Que é o nodo da árvore de sintaxe, é uma instância do concept, né? Como se o concept fosse a classe e o nodo fosse o objeto. Basicamente essa é a analogia assim que eu consegui entender. Então aqui o editor do Circle, né? Aí a gente tem o layout da célula de um nodo do Circle. Então isso aqui, esses identificadores aqui é o identificador de indentação, né? Para ele indentar. E aí tu tem, né? Definição do Circle, aí o o X, né? Aí ele pega aqui, ó, quando tá aqui entre essas chaves, quer dizer que ele tá pegando a propriedade X do círculo, aí um Y, dois pontos, e aí ele pega, né, a propriedade Y do círculo, um raio, né, o radius, dois pontos, e ele pega a propriedade radius, né, do círculo, né, que a gente pode ver que é aqui, né, são as três propriedades do círculo, o X, Y e o radius, né, e então aqui ele está falando da propriedade, né? Quando está entre chaves ele está falando da propriedade radius, da propriedade y, da propriedade x, e aqui é só, né, o texto, né? Ele está procurando o texto x dois pontos, o texto y dois pontos e o texto radius dois pontos, né? Como está aqui, né? X dois pontos, y dois pontos, radius dois pontos. E por último ele vai pegar esse shape color, que eu já vou mostrar como é que funciona também. Então, para o quadrado é a mesma coisa, né? Basicamente a mesma coisa. Ele pega aqui, né, indentação, as palavras reservadas, né, quadrado, x dois pontos, y dois pontos. O quadrado, no caso, ele vai ter um tamanho, né, não um raio. E aí aqui dentro, né, das chaves, as propriedades, né, o upper left x, o upper left y e o size. E aqui a shape color, que é o que a gente vai ver agora. Então, tu precisa de um editor, basicamente, para dizer a cor, né? Então, como é que funciona isso? Basicamente, como o, o Shape não vai ter, né, um editor para ele, então é criado um editor de componente. Dentro do Shape se cria um editor de componente que é para editar a cor, especificamente. Então, tanto que aqui fala layout da célula de componente, né, que é aquele padrão cor, dois pontos, e a cor que ele vai pegar a cor daqui do shape, dessa children do shape. Aqui, quando está entre os percentes, ele está pegando o valor daquela children. E aí aqui esse editor aqui do color reference é só para marcar, né,
o target, o name, ele na sintaxe mesmo aqui que a gente vai ver, ele não vai ter tanto uso, mas no mais é isso, assim, a definição da sintaxe, né, da linguagem, que aí no final gera isso, né, o color aqui e o nome da cor. Outra coisa aqui que a gente teve que gerar, só eu conseguir achar, eu gerei como acessórios. O MPS ele tem um negócio que chama de modelos acessórios, que são modelos tipo constantes, né? Então tu cria, quando tu quer botar um valor que é um nodo arbitrário, né? Então por exemplo, para as cores foi isso que eu fiz, que é isso que estava no tutorial. Então eu criei nodos que são nodos arbitrários que vão ficar aqui, que vão poder ser usados dentro da linguagem, que cada nodo representa uma cor. Então preto, azul, ciano, verde, vermelho, branco, amarelo. Então esses nodos vão ficar sempre aqui e eles vão ser usados dentro da linguagem, né? Então eles são esses nomes aqui, tanto que se por exemplo se eu ver aqui, ó, ele tem um autocomplete, ó, e ele pega, ó, pelas cores, que é isso que esse color reference faz, né? Então ele pega o target aqui, que aí vai ser o color, né, a palavra reservada color, e mapeia pro nome. É por isso que ele consegue fazer esse mapping aqui quando eu dou um autocomplete, né, ele consegue pegar as cores. Então, se eu mudar para black, para blue, né. Então se eu vier aqui, opa. Então se eu, por exemplo, vier aqui, agora eu apaguei o círculo, a gente vai ver que ele tem toda, ó, eu dei Sir e dei Ctrl espaço e ele deu autocomplete completo. Então aqui, se eu botar 10, eu vou dando tab aqui, ó, só troco aqui, para onde eu quero ir, ó, 20, 30, e a color eu boto aqui, ó, boto BL, ele já puxa ali black, blue. Então, essa parte de sintaxe dele é bem tranquilo de desenvolver, assim, ela é bem boa. Então agora vamos partir para a parte semântica do MPS. Bom, então o MPS, basicamente, eu vi no tutorial que eles dizem que tu pode gerar para qualquer, desde que tu tenha a definição da linguagem alvo, né, a linguagem que vai ser executada dentro do MPS, tu consegue gerar em qualquer linguagem, Python, qualquer linguagem que tu conseguir. A base language deles é Java, eles chamam de base language, que é uma linguagem, uma cópia de Java que é distribuída junto com o MPS. E é nisso que foi gerado. Então a gente vai ver aqui um código Java bem familiar. Então se a gente ver aqui, fica tudo dentro desse generator, né, que ele gera o código. E a gente pode ver aqui, a gente tem esse código aqui, ó. Esse aqui é um template que eles chamam, né, um root template, é um template raiz. E ele é baseado no Canvas, né? Então ele mapeia, o nome dele é Map Canvas, esse é a raiz, né? Um template raiz que mapeia o Canvas. E por que chamam de template? Ah, não é uma classe, é um template, porque ele é um código com um monte basicamente de buracos que vão ser preenchidos em tempo, né, de interpretação ali da IDE por código que está sendo gerado, né, em tempo real a partir desse código aqui. Então, basicamente, o que a gente tem aqui? A gente tem um main, né? Como essa é a classe, né? Root, a classe principal, ela que vai executar, então ela tem um main, onde ele instancia ela mesma, né? Que é um map canvas, e ele dá um initialize no canvas. E aí, basicamente, o que o canvas vai fazer? Ele vai setar um título para ele, e aí isso aqui, ó, tá como, né, tá hard-coded aqui, title. O MPS tem uma função que eles chamam de macros. Com macros, tu pode mapear para dentro. Tudo que está dentro desses parênteses pode ser substituído por alguma coisa, por qualquer coisa, basicamente. E tu pode mapear ele para pegar, por exemplo, o node, não, o node no caso canvas.name. Então, quando ele executar isso aqui, ele vai pegar o node.name e vai substituir tudo que está aqui ó, dentro das aspas pelo node.name. Então ele vai trocar, por exemplo, esse title, quando eu rodar com isso aqui, ele vai trocar para my drawing, que é o nome do canvas que eu botei lá. Aí basicamente ele tem esse panel aqui, que é um JPanel, né? A execução toda é baseada no graphics do Java e no JPanel, né, para desenhar as formas na tela e tal. Basicamente ele adiciona, né, o panel a esse canvas
e o Canvas, né, estende o JFrame, né, para poder mostrar na tela tudo. Então ele adiciona, né, no frame o panel, ele seta um preferred size, faz um pack e seta um visible igual a true, né, para mostrar o panel. E aí no panel, né, a gente pode ver que ele está fazendo, ele está instanciando o panel e adicionando, né, para fazer um override do método do paint component, né, que a gente não quer o paint component padrão do panel, né, a gente quer que ele desenhe as nossas formas, e o padrão não vai fazer isso. Então, o que a gente faz aqui? Ele vai basicamente pegar, ele vai fazer ele recebe por parâmetro esse graphics, e basicamente ele vai chamar, né, o super, né, ele tem que chamar o super, e aí embaixo, depois de chamar o super, é que a gente vai colocar tudo que a gente quer. Então a gente vai colocar todos todo o código, né, que a gente quer que ele desenhe ali. Aí tu fala, aqui tá, né, o system out print draw here, né, ele vai só printar um draw here ali, não por causa das macros. Então ele tem essa copy source aqui por fora, que aí basicamente o que ele vai pegar? Ele vai, com essa copy source, ele vai substituir tudo, ele vai substituir esse system out print ln aqui, tudo que está aqui dentro desses colchetes aqui, ele vai substituir pelo código de um nodo. Então ele vai pegar o código que a gente de geração, né, o código em Java, né, de geração de um círculo, de um quadrado, e vai substituir tudo isso aqui pelo código de geração. E aí, tá, mas como é que ele sabe qual nodo pegar, ou como é que ele sabe todos? Aí é esse outro aqui, ó. Esse loop aqui, essa macro loop, ela vai basicamente iterar sobre todos os nodos que a gente tem, né? Todas as childrens do Canvas, né? Que são os shapes, e vai copiar o source e botar aqui, um atrás do outro. Depois a gente vai ver o código gerado, a gente vai ver que vai ficar bem assim mesmo, um atrás do outro. Bom, legal. Só que agora como é que eu faço para desenhar realmente o círculo código que faz desenhar o círculo código que faz desenhar o meu quadrado? Bom, para isso a gente tem essa main aqui que ela define algumas coisas para nossa linguagem. Então, primeiramente, né, a gente tem a root mapping rules, né, que mapeia o canvas para essa classe, né, para o map canvas. E a gente tem reduction rules. Essas reduction rules elas vão funcionar como os redutores para as formas, para a gente ter o código que realmente desenha as formas. Então a gente tem um para o circle e um para o square, né, que a gente tem as classes reduce circle e reduce square, onde vai estar os códigos para desenhar o círculo e o quadrado. Então a gente vem aqui, por exemplo, no reduce circle. Ó, esse aqui é o código para desenhar um círculo. Então a gente tem aqui um set color, né? A gente tem o graphics aqui que a gente botou só com foi colocado só com um namespace aqui, né, para ele não dar erro dizendo que o G não foi definido, por exemplo, né? E aí o que é feito aqui? Seta o g.setColor, né, que é um método da graphics, né, da classe graphics, para o color.red. Aí tu vai falar de novo, né? Aqui tá hard-coded, né, o red. Mas aí que tá. Esse TF aqui, ele está dizendo que isso aqui tudo é um fragmento do template. Então isso aqui é um pedaço que ele vai recortar isso aqui e vai jogar lá dentro do template. E aí com isso aqui, ó, para esse red, ele tem outra macro. Então a gente vê aqui, ó, essa macro é um pouco mais complexa, que basicamente o que ele vai fazer? Ele vai pegar o modelo do Node, que é ele pega do java.awt.color. Então ele vai pegar todas as cores do java.awt e vai achar a primeira em que o nome dela é igual ao node.color, que aí ele vai pegar, né, o node é o circle, né? Aí o ponto color, ele vai pegar color reference. E aí o ponto target, ele vai pegar o target da color reference, que é uma color. E aí o ponto name, ele vai pegar o nome dessa color. Então ele vai pegar a primeira cor da java.awt que tem o mesmo nome da cor, né, dessa shape. E aí vai colocar vai colocar essa cor aqui. E a mesma coisa aqui pro de desenhar, né, que ele passa aqui, né,
No caso do círculo, o x, o y, né, e como é um oval, é x, o y, ele passa aqui não o raio, né, mas a dimensão horizontal e vertical, se não me engano. No caso, né, então, como é um círculo, as duas são iguais. Então aqui, por exemplo, aqui tu fala de novo, tá tudo hard-coded, né, com 10, só que isso aqui é uma macro que vai substituir esse 10 pelo node.x, essa aqui pelo node.y, e essas duas últimas pelo node.radius, né, como é um círculo, né, o horizontal e vertical é exatamente igual, então é assim que vai funcionar, ela substitui isso aqui pelas propriedades do círculo. E exatamente a mesma coisa para o quadrado, né, a gente pegar o reduce square aqui, ele faz exatamente a mesma coisa para a cor, e também não, tem um fragmento template, e aqui, né, ele troca esse aqui pelo upper left x, esse aqui pelo upper left y, e esses dois aqui pelo size, né? Esse também é um draw rectangle, né? Então seria aqui a largura e altura, ou altura e largura, não sei a ordem, mas como um quadrado, ele vai ter a mesma medida. E basicamente é isso. Aqui nota que ele também tem essa outra macro aqui. Isso aqui é um negócio bem interessante, porque digamos que aqui tivesse com G, né? Aqui tá com G, aqui no Circle também tá com G, só que aqui no Canvas, no Map Canvas, aqui tá com Graphics. E aí, como é que ele vai se achar na hora de colar o código? Aí tipo, ele ia colar o código com G ponto, por exemplo, se ele fosse pegar exatamente o código, ele ia pegar G.setColor, só que G aqui não tá definido. Tipo, aqui ele só tem graphics aqui. E aí vai dar um erro na compilação, né? Porque tu tá usando o G.setGraphics, só que tu não definiu o G aqui. Então, inclusive eu passei por esse erro a primeira vez que eu gerei, que eu não tinha conseguido fazer direito esse mapeamento. E aí aqui ficou G e nos outros eu coloquei graphics. Então aí o problema que gerou é que ele não conseguia me mostrar, né? Ele ficava um G e dava um erro na hora de compilar o código porque estava errado realmente. Então o que foi feito aqui, ó, na main, foi definida essa label rule aqui, essa mapping rule, que ela mapeia o graphic params do canvas para um parameter declaration que ele chama. E aí a gente marca, né? A gente bota essa label aqui. Então a gente, para esse parâmetro, todo esse parâmetro aqui ó, que está entre colchetes, a gente define essa macro que é uma macro de label basicamente. E aí basicamente ele botou essa label aqui graphic param para todo esse parâmetro aqui. Aí a gente define, né, aqui essa mapping label, né, como graphic param do canvas. E aí na hora de fazer o reduce square, o que a gente faz aqui, ó, tá vendo que nesse G, ele também está com uma macro aqui, né? E essa macro faz basicamente isso. Ele pega o que tiver, ele vai pegar ele vai na hora de substituir, de colar, né? De cortar esse fragmento aqui e colar lá, ele vai substituir o que está aqui dentro pelo node.parent, né? Pelo canvas, pelo que vier do canvas, né, nessa label, né, do graphic param aqui. Então, no caso, se lá tiver graphic, ele vai substituir isso aqui, esse G, por graphics. E aí não vai dar esse problema que eu falei, né, de tu ter aqui definido como graphic e aqui definido como G e vai dar erro na compilação. Esse problema não vai existir. E é basicamente isso. Então, essas são as estruturas de sintaxe, de definição sintática e semântica do MPS, elas são bem interessantes mesmo. E a gente pode ver aqui, ó, por exemplo, né, a definição aqui do MyDrawing, a gente pode vir aqui até, ó, e Preview Generated Text. Olha que legal. A gente pode ver o código em Java que ele está gerando. Então aqui a gente vê o que ele faz, né, todos os imports de dimension, de color, graphics, JPanel, JFrame, tudo isso. Aqui quero deixar aquele lá para ver por último. Mas aqui, ó, que viram que ele trocou. Né, a gente tinha botado ele trocou pelo nome do Canvas, né? Então ele trocou, né, o map Canvas aqui, ele substitui pelo nome do teu Canvas, né, no caso MyDrawing. Aqui, ó, eles lembram da macro do título? Ó, então, ele trocou, né, o set title para o MyDrawing. Aqui as definições são as mesmas, né? A gente não botou macro nenhuma para isso aqui, né? Então a definição da Dimension até poderia, né, colocar MyDrawing aqui do lado, né? Mais uma adição na linguagem, né? Colocar as dimensões do Canvas, né?
do lado, e aí ele pegaria isso e na hora de fazer lá a conversão para o código em Java, ele utilizaria isso, né, para fazer a conversão, mas no caso não foi feito isso no tutorial. Que o pack, o set visible true igual. E aí aqui que tá o interessante, ó. Então, a gente vê, né, aqui continua como graphics, tudo. E aqui ele pegou os 4 códigos, né? Aliás, 2 códigos, né? Esse bloco, que era o fragmento do circle, né? Então a gente vê aqui o draw oval, tudo, o set color, né? E ele substituiu tudo. Então ele lá na linguagem, né, ele usou a macro para pegar o blue aqui, substituiu por blue, ele substituiu todos os parâmetros do círculo e ele pegou esse outro bloco aqui do reduce square, né? Esse bloco do reduce square também substituindo tudo aqui, então ele só achar aqui, ele substituiu aqui o color pelo green, né, que era o color que a gente definiu aqui. Ele substituiu os parâmetros todos, né, pelos parâmetros do quadrado. E ele trocou, né? Lembram que estava G, né? Lá nos códigos, ele trocou pelo graphics que ele mapeou daqui. Então, esse aqui é o código, né? Gerado em Java e a gente pode executar agora a nossa linguagem, né? Então, a gente criou um círculo com 10 e 20, x10, y20, raio 30, né? De cor azul e um quadrado, né? Que o x é 100, o y é 200, o tamanho é 50 e a cor é verde. Então, a gente pode vir aqui, ó, na Shapes, aliás, ali em My Drawing, né, que é nosso programa, né, da linguagem, vem aqui, ó, Run Node My Drawing, vai rodar o node, e aí a gente vê aqui, ó, o círculo azul, né, x10, y20, aqui no comecinho ele azul, e o quadrado, né, aqui mais para cá, né, com 100 e 200, tá, o tamanho maior também, e verde. Então a gente vê aqui a linguagem realmente funcionando, né? O que é bem interessante tu ver quando tu passa um tempo desenvolvendo isso, o legal depois é tu ver que realmente, né, funciona. Bom, então é basicamente isso. Eu achei o MPS uma ferramenta bem interessante. A definição de sintaxe dele é muito legal. Tipo, eu achei muito legal mesmo a definição de sintaxe dele, o negócio dos conceitos, tudo. Eu achei isso facilita muito na geração da sintaxe e principalmente eu achei muito legal o fato dele gerar já uma sintaxe concreta, padrão, caso tu não queira, não esteja com tempo de gerar a tua própria sintaxe, né? Ou tu simplesmente não queira gerar, né? Não, tu não acha necessário gerar, ele já gera para ti, o que é bem interessante. E mesmo caso tu queira gerar, ele tem essa forma bem legal de gerar a sintaxe, assim, né, que tu passa os tokens, né? A gente pode ver que cada um desses aqui seria tipo um token. Então tu passa as palavras reservadas, as propriedades que vão no meio, que ele vai depois mapear, né, para as propriedades dos concepts. Então isso é bem legal. E na parte de geração de código, ele também é bem interessante o jeito, né, como ele faz com o template, né? Se eu conseguir abrir o template aqui, a parte que ele faz com o template, né, com as macros, isso é muito interessante, ele mudando os valores, né, para tu poder mudar os valores das coisas, os reducers, né, para tu poder setar os valores, né, das propriedades, tudo, e setar os fragmentos, né, que vão para o template, que vão ser recortados daqui e vão para o template. Então, tudo isso eu achei muito interessante. A coisa que eu achei mais chata nele, na verdade, foi realmente o editor, assim, a interface do MPS, assim, eu achei que muitas vezes, podem ver que ele não tem cursor, e mesmo quando tu mexe o cursor, às vezes eu não sei, ele pula, e eu fiquei, assim, eu passei por vários momentos, tipo, brigando realmente com a interface dele, assim, às vezes ela dá umas pegadinhas assim do que a gente está acostumado nas linguagens de editores de código e tudo, então ela leva um tempinho para se acostumar assim com o jeito como ele funciona, os autocomplete deles são meio forçados, meio na marra assim, então eu achei isso foi um negócio que eu achei meio irritante em alguns momentos assim do desenvolvimento da linguagem, mas no mais é uma ferramenta muito interessante, muito legal mesmo e eu gostei bastante de aprender a mexer nela. Então é isso. Obrigado. Falou.